Olá! Hoje eu vou cortar a segunda parte do pijama, que é a blusa. E aproveitando que você está aí, inscreva-se no canal e continue aqui acompanhando comigo a minha experiência de aprender a costurar sozinha. Vou cortar o pijama, a parte de cima do pijama. Eu tenho aqui o molde, a parte da frente do molde. Esse molde fui eu mesma que fiz. Aqui eu tenho a parte das costas. Aqui eu tenho a gola, o molde da gola do pijama. E o molde da manga. Esse aqui. Eu fiz esse molde, só que eu não gravei fazendo o molde, porque eu não consegui fazer só com as anotações. Eu fiz algumas anotações, mas eu tive que assistir um vídeo para fazer. Então, não deu para filmar, para gravar a minha aventura de fazer esse molde. Mas agora vou testá-lo. Agora nós vamos fazer a peça e vamos ver como ficou. Aqui a parte da frente. Então, vamos começar aqui, cortando a parte da frente. Deixa eu posicionar direito aqui. Aqui dá pra ver. É importante que ele esteja bem certinho aqui no tecido. Eu gosto de prender aqui com o alfinete para não ter o risco dele sair do lugar aqui. Com o alfinete aqui. Um outro aqui. E vou marcar. Opa, a tesoura caiu. Eu comprei essa canetinha de marcar tecido. Vamos ver se ela funciona. Ao que parece, ela é muito boa, porque ela apaga quando a gente passa o ferro no tecido. Então, a 60 graus de temperatura, ela apaga a tinta. É a primeira vez que eu tô usando. Vamos ver se funciona mesmo. Aqui eu estou deixando 1 centímetro aqui onde eu tô marcando, que é margem de costura, mais ou menos 1 centímetro. Deixa eu ver se deu mesmo. Calculei assim mais ou menos. Sim, deu 1 centímetro. Então tá certo. Eu preciso de 1 centímetro aqui na margem de costura. A caneta não é tão fácil, ela não solta tinta tão fácil como eu imaginei, mas tá melhor do que o meu giz de alfaiate, porque o giz não tá pegando nada. Aqui também, seguir aqui, 1 centímetro. Ai, aqui em cima eu não deixei 1 centímetro aqui. Um pouco mais pra cima. Aqui a parte aqui do ombro, a gola. E aqui eu vou descer só tirando, aqui não precisa marcar, porque tem uma reta aqui, eu vou descer só tirando a auréola do tecido aqui e já dá certo. Lembrando que antes eu já arrumei o tecido e ele tá, essa parte aqui tá dobrada, olha. Ele tá tão bem dobrado que não quer soltar aqui. Olha, está dobrado, então eu vou cortar aqui a parte da frente, já sai as 2 partes aqui com esse tecido dobrado. Vamos lá, vou começar por aqui.
A gente não pode ter medo de cortar o tecido. Eu ainda não tenho muita habilidade com a tesoura, mas isso não me impede de cortar. Se a gente ficar com medo, a gente não consegue aprender. Já vi algumas pessoas comentarem que tem medo de cortar, fazer uma peça e estragar o tecido, perder o tecido. A gente não pode ter medo. Pode acontecer. Nenhuma de nós, nem mesmo uma costureira profissional, é perfeita, né? A gente sabe que não existe ninguém perfeito. Então, até mesmo uma costureira profissional, por um leve descuido, ela pode errar um corte. Então, nós que estamos aprendendo, também estamos sujeitos a isso. Mas, se a gente ficar com medo, o medo ele tem dois pontos. Ou ele impulsiona ou ele paralisa. Nesse caso aqui, se a gente ficar com medo, vai paralisar. E a gente não vai conseguir aprender. E nós queremos aprender. Queremos estar cada dia melhor. Opa, esse alfinete aqui saiu do lugar. Queremos estar cada dia melhor com a nossa arte de costura. Para isso, nós temos que tentar. Muitas vezes, olha, saiu do lugar aqui, ainda bem que eu já tinha marcado. Muitas vezes parece muito desafiador aprender, principalmente que eu me atrevi a fazer sozinha. Então parece bem difícil assim, mas é muito bom. Pronto, aqui está a parte da frente, já cortei. Então, está aqui. Essa é a frente. Vou deixar aqui. Para não correr o risco de eu misturar as coisas, eu vou pôr um alfinetinho aqui, só para eu lembrar que essa é a frente. E agora, eu vou arrumar aqui o tecido para fazer a parte das costas. Agora, vamos continuar aqui com a parte das costas. Vamos ver aqui. As costas, eu vou usar o tecido dobrado também, igual usei para fazer o da frente, só que com uma diferença. Agora, eu vou deixar a dobra do tecido aqui. Aqui está a dobra, que é a parte das costas, onde vai ficar essa parte reta do molde. Aí, deixo ela aqui nas costas. Deixa eu acertar aqui. Deixa eu fixar o molde aqui. Aqui tá bem certinho. Ok. Vamos fixá-lo aqui. Fixá-lo aqui embaixo. Com o alfinete. Pronto. Feito isso, vamos marcar. De novo, deixando 1 centímetro para margem de costura. Aqui. Essa parte aqui de baixo, onde vai a barra. Então, se a gente errar algum pedacinho ali, algum centímetro ali, não tem problema. A gente acerta na hora de fazer a barra, não precisa muita preocupação. Deixa eu ver aqui. Aqui também, seguir 1 centímetro, eu vou descer aqui, que é mais fácil. Vou descer marcando aqui. Quem não quiser marcar também não precisa. É só colocar o molde e cortar.
em volta, não precisa fazer isso aqui não. Mas eu prefiro sempre marcar. E aqui na cava na cava mesmo aqui da blusa, se por acaso deixou um centímetro, eu nunca corto aqui, esse aqui nem precisa deixar, mas eu sempre deixo. Quando vai fazer a costura, se você não precisar usar esse aqui, é só tirar. É melhor ele ficar para mais do que para menos. Quando fica muito curto, ficou fora menor do que o molde, aí não vai ter jeito. Quer dizer, tem jeito, mas vai dar mais trabalho. Mas se eu cortar ele um pouco maior, aí depois não deu certo, eu posso diminuir. Aqui. Essa é a melhor parte aqui. A parte de meter a tesoura, cortar. É a hora da verdade. O certo é deixar o pano bem apoiado na mesa para cortar, mas de vez em quando eu teimo em fazer errado, sempre seguro o pano, aí o erro de sair torto, de cortar errado, é muito maior. Deixa eu cortar esse lado aqui. Agora eu chego aqui. Pronto. A parte de trás cortada. E é isso aqui. Essa parte de trás. Ok. Ah, eu marquei a parte da frente para não confundir, mas nem precisa, porque essa aqui é inteira e a da frente é em duas partes, né? Olha o medo de trocar as peças, o que a gente faz? Agora, eu vou cortar uma coisa que eu nunca cortei antes. As mangas. Vamos lá, cortar as mangas. Dobrei aqui o tecido. Esse aqui a gente tem que dobrar deixando a parte da dobra do tecido tá aqui. Deixa a dobra. Aí, vamos ver onde está a dobra da manga. Olha, molde aberto, assim. Então, tá a dobra aqui. Vou deixar a dobra do molde com a dobra do tecido. Certo aqui, vamos prender. Prendo aqui o molde e vamos marcar. Esse lado da manga aqui, ele não precisa de margem de costura, porque é a parte que vai juntar com a outra, né? Essa parte aqui já precisa, porque é a parte que eu vou fechar. Então, vou deixar 1 centímetro também. A gente marca um pontinho aqui de 1 centímetro. Continua seguindo aqui a olho mesmo. Ah, esqueci de um detalhe aqui. Esse eu não posso cortar até embaixo, esse eu tenho que dobrar aqui. Tava esquecendo dessa parte, ó. Esse aqui eu tenho que dobrar, porque o punho dela é cortado separadamente. Eu até anotei aqui, punho cortar separado, que já ia cortar junto. Olha a falta de atenção.
Esse punho eu tenho que marcar ele aqui e cortar separado. Vamos lá. Cortar. Então, lembrando de não levantar o tecido na hora de cortar, para o corte ficar mais certinho. Aqui, esse outro daqui para lá, vai ficar mais fácil. Com cuidado para não cortar o molde. Senão a gente perde o nosso trabalho, vai ter que fazer outro para fazer a próxima peça. E esse pijama é unissex. Só a blusa, a gente muda uma coisinha de nada aqui para fazer para homens. Depois eu vou fazer o masculino e eu vou mostrar aqui também. Cortei. Joia. Uma manga já está pronta. Ficou assim. Assim. Agora, vou cortar a outra. Um ponto interessante aqui nas mangas é que as mangas também têm costa e frente. Olha, eu cortei primeiro nessa posição. Coloquei a dobra do tecido pra cá. Então, eu cortei as costas. Agora, eu vou cortar a frente, tá? Que eu cortei foi essa aqui. Olha, cortei essa. Essa aqui, ela vai ficar assim, né? Agora, eu tenho que cortar a outra, que é das costas. Então, essa sim, eu tenho que ter o cuidado de ter costa e frente, porque se eu cortar tudo costa a costa, quando for colocar na peça, não vai se encaixar. Então, eu já tinha cortado costas. Então, agora vamos cortar frente. E se eu cortei, fiquei com dúvida, eu posso até fazer isso aqui. Eu vou pegar o que eu já cortei, vou colocar sobre o molde, ó, eu vi que ela é costa. Se eu colocasse assim, não ia dar certo, isso é a frente. Então, agora nós vamos cortar a frente. Não precisa nem marcar, porque pelo molde a gente já vai saber qual que é frente, qual que é costa. Então, o punho tá dobrado aqui também, porque ele é cortado separado. Vou chegar esse tecido mais pra lá. A gente dobrando o tecido da forma correta, procurando dobrar o que a gente... Aproveitar bem aquele pedaço que a gente vai usar, o tecido rende mais do que a gente simplesmente sair cortando aleatoriamente e depois ver se deu certo. Então, a gente precisa ter esse cuidado para a gente poder aproveitar bem o tecido. Aquele tecido que eu fiz o roupão, por exemplo, eu tinha calculado o tecido só para o roupão. Acabei fazendo o roupão, fazendo as meias e fazendo a touca. Então, ó, vou posicionar aqui, deixa eu chegar um pouco mais pra cá pra ver, né? Aqui. Assim fica melhor. Aqui. Posicionei aqui, dobra do molde com a dobra do tecido. Tá certinho, vamos prendê-lo aqui. Prendê-lo aqui embaixo também. Marcar. Deixando mais ou menos 1 centímetro aqui, onde eu vou fechar aqui a lateral da manga, aliás, a parte de baixo aqui da manga.
e fechar aqui. Marcar aqui onde vai ser o ponto. Perfeito. Aqui só ficou difícil para eu cortar agora, ficou ao contrário. Eu tinha que ter virado ele de cabeça para baixo aqui, mas vamos lá. Ó, até a posição que a gente vai cortar, a gente precisa calcular. Não calculei a posição, ficou meio desconfortável aqui. Mas vai dar. Ok, pronto. A parte mais difícil era aquela ali. Seguindo aqui. Esse aqui já foi. Aqui. Agora eu preciso cortar os punhos. Agora, os punhos. Já arrumei aqui o tecido, tava procurando aqui um pedaço aqui menor aqui para aproveitar. E eu tenho aqui o vinco aqui do punho, então eu vou marcar ele aqui, colocar aqui junto com o tecido. Eu vou deixar passando aqui do vinco, eu vou deixar aqui mais ou menos 1 centímetro a mais. Como eu disse, é sempre melhor fazer um pouquinho a mais do que faltar depois. Marco ele aqui. E vou aqui. Pronto. Um punho. Agora damos o outro. Também vou deixar um pouquinho a mais aqui. Ai, peraí, eu acho que eu esqueci aqui da dobra. O punho tem que ter assim, tá certo, ó, tem que ter a dobra tem que ficar pra cá. Junto com a dobra do tecido, do molde, tem que ficar a dobra do tecido. Porque senão, vai ter que passar uma costura em cima e vai ficar bem feio. Então, de novo aqui, esse lado aqui. Peraí, deixa eu virar o tecido pra lá. Deixa eu ver como eu vou fazer agora. A dobra do molde com a dobra do tecido. Nesse caso aqui já dá pra dobrar aqui e colocar junto. Eu tô fazendo isso porque eu não quero separar o punho do molde. Mas se quiser, pode cortar o punho aqui, separando ele do molde. E daí é só posicionar no papel e cortar, é mais fácil. Mas é mais fácil de perder. Eu tenho uma gaveta lá onde eu guardo os moldes. São todos bem separados, mas como ele é muito pequeno, ainda corre o risco de perder um do outro, assim, né? Então, prefiro deixar ele grudadinho aqui na manga mesmo. Esse aqui é só tirar essa pontinha que ficou aqui, porque ele já tá no tamanho. 2 punhos estão prontos. Agora falta a gola.
Vamos ver a gola. Ver se esse retalho aqui dá. Eu posso fazer ele dobrado. Aqui tá a dobra do molde. Eu deixo ele na dobra do tecido. Não precisa prender não, isso aqui é pequeno. Só vou riscar. Opa, eu errei aqui. Aqui tem que riscar fazendo o contorno. Ele é anatômico, não é reto, não. Aqui ele é arredondado. Desce aqui. Pronto, já marquei. Cortar. Seguiu aqui o arredondado que eu marquei. Segui a forma anatômica aqui, senão ele vai ficar um colarinho quadrado aqui. Eu não quero ele quadrado, né? Então, vamos seguir aqui direitinho. Gola, né? Gola, não quero uma gola quadrada. Quero ela bonita. Pronto, aqui está a gola. Não é colarinho não, gente, é gola. Falei colarinho, é gola. Está aqui. Se ela vai dar certo, não sei. Ainda bem que sobrou ainda bastante tecido aqui. Se não dá certo, a gente corta de novo. Pelo menos as partes pequenas, como o punho, manga, o colarinho, dá pra gente cortar de novo. Eu vou costurar e depois eu digo se tudo isso deu certo ou não. A camisa do pijama está pronta. Essa aqui. Agora vamos ver como foi montar essas peças todas depois do corte. Primeiro, fechei o corpo. Então, essa parte aqui, eu fechei os ombros e depois as laterais. Depois disso, eu fui para as mangas. Fui fechar as mangas e pregar aqui o corpo. Aí, eu fechei. Na hora de pregar aqui, eu percebi que a cava aqui da blusa estava 1 centímetro maior do que a manga, a cava da manga aqui. Então, eu fechei um pouquinho mais aqui do lado, o centímetro que tava mais, e aí deu certinho. Aí, fui fazer os punhos. Eu preferi fazer o punho da minha assim. Ele ficou um punho bem estreitinho, olha. Por quê? Eu peguei o tecido aqui, eu peguei um pedaço assim e dobrei. Então, eu dobrei, fechei aqui nas laterais, fazendo um punho estreito. Se eu quisesse um punho mais largo, eu poderia juntar esses dois aqui. Então, eu poderia juntar os dois retângulos do punho. E aqui, eu ia passar uma costura neles, juntar direito com direito. Juntava direito com direito aqui, passava uma costura e virava. Ou o jeito que eu mais gosto de fazer, que é assim, eu ponho ele já do jeito certo que eu vou usar, viro a pontinha desse pra dentro e a pontinha desse também pra dentro, junto aqui, e quando eu acabo de passar a costura, ele já tá com a costura certinha aqui de fora e já está com acabamento bonito. Então, para quem quer um punho largo, aí seria fazer isso. Mas eu preferi um punho mais estreitinho mesmo e fiz esse aqui e gostei bastante. Ficou bem legal. Aí, tenho depois dos punhos,
e a manga já estava pronta aqui, eu fui para o revel. O revel, ele já está desenhado no molde. Acho que eu não mostrei quando eu fui cortar o tecido, mas ele já tem desenhado no molde. Só que eu não posso recortá-lo do molde para fazer, inclusive, eu acho que eu não mostrei recortando porque eu tinha esquecido de recortar o revel. Depois, quando eu fui montar a peça, que eu vi, cadê o revel? Aí eu fui cortar. Aí eu pego o molde, eu dobrei todo o molde e deixei aparecendo no molde só o revel, e aí fui cortar, para ele poder sair certinho. Porque ele tem uma medida certa aqui, ele tem que ter 6 centímetros aqui, e aí ele desce aqui diminuindo o tamanho para dar esse efeito aqui, né? Aí deu certo, eu cortei o revel dos dois lados. E aqui, depois do revel, eu fui pra gola, fui fazer a gola. É a primeira vez que eu faço essa peça de roupa, esse tipo de roupa. Então, cada passo que eu fui fazer aqui foi um desafio. Fui fazer a gola. A gola, eu segui a medida do molde e achei que ela ficou bem fininha. Eu faria um pouco mais larga. A próxima vez eu aumento ela um pouquinho aqui no molde, para fazer ela um pouco mais larguinha, porque eu achei ela muito estreita. Depois, assim nem parece, mas depois que veste ela fica muito estreita. Mas mesmo assim ela ficou bonita. O revel aqui ficou legal também, eu gostei aqui do jeito que ficou. Essa gola também tem duas maneiras que dá para fazer. Eu fiz com o tecido assim. Dá para fazer um tecido mais largo, cortar ela já bem mais larga, no dobro do tamanho que quer, e dobrar. Depois só vai passar uma costura pro acabamento aqui depois que fechar. Ou dá pra fazer com duas partes. Eu fiz com duas partes. Eu tinha cortado só uma, mas aí depois, quando eu fui montar a peça, eu achei melhor fazer com duas. Aí cortei outra parte. Aí aquele mesmo processo que eu falei do outro. Eu dobro uma beirinha aqui, dobro outra aqui, junto as duas, passo a costura. Então, ela já sai com esse efeito aqui do acabamento, aqui na costura. E a largura dela foi mais ou menos isso aqui mesmo, quando estava fazendo. 7 centímetros. Só que depois que dobra essas pontinhas aqui, fez o acabamento da gola e vai colocar aqui, ela precisa entrar aqui dentro, entre essas duas peças aqui do revel. Então, ela acaba diminuindo um pouco quando estamos fazendo o acabamento aqui na peça e depois quando vamos colocá-la aqui. Por isso que ela fica um pouco mais estreita. Então, a gente tem que pensar nisso, se quiser uma gola mais larga, usar o dobro do que a gente quer para ela ficar num tamanho melhor. Depois, depois de terminou isso aqui, eu fui fazer a barra. A barra, não fiz uma barra muito larga. Fiz uma barra aqui com 1,5 centímetro, então eu dobrei meio para dentro. Não, deixa eu ver, não, foi 2 centímetros. Eu dobrei meio centímetro para dentro e mais 2 centímetros para fora. Então, ficou uma barra assim, não muito grossa, nem muito fina. Eu não gosto de barra muito grossa, então eu gostei também do jeito que ela ficou. Por dentro, eu fiz o acabamento em zigue-zague, porque eu não tenho overlock ainda. Então, fiz todo o acabamento, toda a costura aqui, foi feita o acabamento em zigue-zague. E eu tinha esquecido de comprar os botões. Aí, depois que já tava pronto, cadê os botões? Aí, eu fui comprar os botões. E aí, deu certo. Eu coloquei aqui 5 botões. Coloquei 5 botões, começando o botão aqui pela a viradinha aqui. Na viradinha aqui do revel, aí começou os botões, e eu coloquei um espaço de 8 centímetros entre eles. Eu tinha feito uma marcação um pouco maior, mas aí quando eu coloquei os botões em cima para ver, não achei legal, achei que não ficou muito bom. Aí eu mudei a marcação e fiz com uma distância de 8 centímetros, o que ficou assim. Aí eu acho que ficou bem, gostei desse jeito. Enfim, gostei muito da experiência de fazer essa blusa de pijama. Ela ficou bonita.
Não, o erro que teve foi só aqui do que eu falei aqui da cava, que ficou um pouquinho maior, mas não foi nada difícil, porque foi só fechar aquele centímetro lá que tava sobrando, deu certo. O restante deu tudo certo, foi uma experiência muito boa, uma experiência gratificante depois que vê o resultado. Ah, eu não sei se eu falei, mas esse tecido é flanela. A flanela é super gostosa para trabalhar, ela não desliza. Do jeito que a gente dobra o tecido fica, se precisar vincar no ferro, que muitas peças pequenas assim, eu gosto de vincar no ferro antes de fazer, punho, gola, assim. Inclusive a barra, para ficar mais fácil também, é bom vincar. Ela vinca super bem no ferro, é um tecido muito bom de trabalhar e o resultado maravilhoso, né? Um pijama super quentinho. Amei a experiência. Espero que vocês também tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aí, compartilhe o vídeo, curta aí e beijos a todos.